Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Pada Dandam Bhakta Bindu Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Vande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vancha Kalpataruvasya Kipasindhi Bevacha Patitanang Pabunebhya Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukhaṁ Karoti Vācālaṁ Pangung Langhetagirim Yat Kipatamahang Vande Paramanandamādhavam Vrindavai Tulsidev Vai Piya Vai Kesavasya Krishna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagod Varuna Deyam Sada Paribhavagnam Avishtaduham Tethas Padam Siva Virinchanutam Saranyam Vitatiham Panutapal Bhavadiputam Bande Mahapurusate Charuna Ravindam Yat Pada Pallavanaka Chandamani Chataya Vispurjita Kimapi Gavavadu Suvadarsi Purunanuragara Sasagara Saramurti Saradhikamai Kada Vam Karus Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanai kapitaro kamala hyataksho Vishambaro Dijavaro Jugadharmapalo Bande Jagat Priyakaro Karuna Bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Surasurairvandito Dibbarupam Bhuktin cha dada sinitam Bhavanurupena sada naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tabam bhagam Narayano priyamanangomada paharam Varanasi purapati bhajavi sanatham Vāgīsa jusya vadane Lakshmir yasya cha bhakshasi Yasyasti hidaya sambhit Tvam nishingamaham bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram
Ram Ram Hare. Prasarito prema piyusa rasa sagare chaitanya chanda prakate jadino dine evasa. Prasarito prema piyusa rasa sagare chaitanya chanda prakate jadino dine evasa. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que a maioria das pessoas deste mundo não querem aceitar a verdade absoluta. Mas por essa razão, não desista, não se sinta mal. É natural que seja assim, que as pessoas não consigam aceitar a verdade absoluta. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que a maioria das pessoas deste mundo não estão prontas para aceitar a verdade absoluta que você está descrevendo. Por esta razão, não se sinta mal, não desista. É natural, é um fenômeno natural. É a magia de Mayadevi. Mayadevi não pode permitir que as pessoas aceitem a verdade absoluta. É o arranjo de Maya. É por isso que Srila Bhaktivinoda Thakur ora aos pés de lótus de Devi, de Mayadevi. Kula Devi Yoga Maya More Kripa Kori. Shri Krishna vimukhe dori karao sansar. Shri Krishna sanmukho jar bhagyo kame hoy tare mukti diya karo asaka ava. Niskapat hai mata amapane chao. You can go through the translation. Vocês podem ler a tradução deste bhajana. Kuladevi Yogamaya. Kuladevi Yogamaya. Is for us Yogamaya. Para nós Yogamaya. And for those demons, para os demônios não devotos é Mahamaya. They are actually they can meet with Mahamaya. Vishnu Bhakto Bhavedaivo Asurastad Viparjaya. Whole world. O mundo inteiro, toda a população mundial. Whole world population. Toda a população mundial pode ser dividida mais ou menos em duas categorias. Uma, que tem fé em Deus, em Ishvara, e os outros que não têm. O primeiro grupo nós poderíamos chamá-los de doutores da fé e outro doutores do ateísmo. Eles não acreditam no Senhor. Ele não acredita nos devotos. Mas ele pode acreditar quando ele passa algum risco de vida. Ali ele decide de acreditar. A mesma pessoa, o mesmo homem. Isso aconteceu com um general de Hitler. Ele estava voando e lutando. E por acaso, os ingleses atiraram no seu avião e o avião começou a cair. Estava caindo. No meio tempo ele disse, se eu não acredito em Deus, ele disse, mas agora eu gostaria de ver se existe um controlador. Se Ishvara existe, por favor, me salve. Bhaktibala Bhatirtha Goswami Maharaj contava essa história. E o avião caiu no chão. E ele ficou inconsciente mais de um mês. E depois disso, ele abriu os olhos, depois de um mês e meio e 2 meses, que ele ficou sendo tratado continuamente. E depois que ele acordou, ele perguntou onde eu estou. A primeira pergunta que ele perguntou foi onde eu estou. E o médico disse, você está num lugar salvo, você não está na Inglaterra. Quando você caiu, o avião caiu por conta do vento na área dos nazistas, então ele começou a acreditar em Deus.
Então aqueles que têm caráter demoníaco não têm fé em Deus. Mas por essa razão nós não vamos parar de pregar. Eles podem nos xingar, dizer, até palavrões eles podem usar para nós, mas nós continuamos sendo felizes. Os seus palavrões, os seus insultos podem provar que nós estamos dizendo a verdade absoluta. Essa é a nossa satisfação. Os seus insultos, a sua ira, as suas palavras negativas contra os Vaishnavas provam que eles estão dizendo a verdade. Essa é a nossa satisfação. Nós não podemos aceitar que qualquer um aceite, possa aceitar. Pouquíssimas pessoas podem aceitar a verdade absoluta. Então deixe que eles ajam dessa maneira, nós não temos escolha. O que fazer? Nós não temos nada a fazer em relação a isso. Sob a guia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, nós estamos tentando. Como Prabhupada, que perguntou, ele perguntou para aquele que havia vencido o prêmio Nobel: o que você acha se eu mandar os meus pregadores para a Europa? Não, é inútil, eles não acreditam, eles não têm tempo. Depois disso, Prabhupada começou a dar Harikatha. Depois de ouvir Harikatha por aproximadamente 1h30, ele disse: sim, agora eu vou retirar meu comentário. Se uma pessoa pessoal como você for em qualquer país, em qualquer lugar, ele vai conseguir pregar. Porque existia um poder dentro de Srila Prabhupada. O Senhor está sentado dentro do seu coração. Aqueles que estão dando Harikatha, dentro deles, o verdadeiro Harikatha, a misericórdia do Guru está lá. A misericórdia de Nityananda está lá. Caso contrário, eles não conseguiriam dar Harikatha. Seria impossível. Então, a verdadeira pregação é muito rara. O que fazer? Então, Prabhupada disse: vocês todos são nossos amigos, vocês vão me salvar da minha queda. Ó meus amigos, ele disse, é meu pedido a vocês. Lembrem-se, vocês irão para a Europa ou para os Estados Unidos. Não esperem honras e respeito das pessoas, eles são muito materialistas, mas se eles derem honras, não se tornem orgulhosos. Eles podem dar ou não dar, mas você não tem que pensar nos seus interesses pessoais. Quando alguém não tem interesse pessoal, então ninguém pode ficar bravo. Quando eu estou servindo você completamente, voluntariamente, gratuitamente, quando eu estou dando um serviço voluntário, eu não tenho nenhuma gota de interesse pessoal. Então, não pode existir uma verdadeira ira dentro de mim. Por que você fica assim? Eu disse para você, por que você não abre todas as janelas da sua mente? E o ar fresco virá. E você vai se sentir muito saudável. Se você achar que a sua mente é muito estreita, se você descobrir que a sua mente é muito estreita, por que você não estende a sua mente até os pés de lótus de Nityananda? Se você descobre que a sua mente está sempre muito estreita, que você está sempre buscando os defeitos dos outros, que você não consegue se ajustar com os demais, por que você não estende a sua mente até Nityananda Balarama, o infinito? Se você quiser, teste a minha sugestão, não é uma ordem. Se você quiser testar isso, você pode fazer. Às vezes você se sente muito bravo, muito egoísta, muito invejoso. E nesse momento, fique diante do espelho e olhe para o seu rosto feio. Tente ver o seu rosto desagradável e tente se corrigir. E depois disso, pense, eu estou pedindo, tente pensar, tente chegar até o infinito. Veja todas as estrelas e os mundos incalculáveis, infinitos. O tempo infinito, qual é o valor da minha honra, o que eu espero dos demais? Qual é o valor dessa honra que eu espero de vocês?
Por que eu deveria esperar isso? Esse é My main fault is that I expect honor from you. meu erro principal. If I can follow Avadut Nityananda Se eu Prabhu, puder seguir Avaduta then you Nityananda can speak Prabhu, all rubbish to me. e aí você pode me insultar como quiser. Já está All speaking provado. rubbish unnecessarily. Todos vão falar porcarias desnecessariamente e irão embora. Mas o Harikata continuará acontecendo. Mas o meu Harikata So continuará I have no acontecendo. interest. Então eu não I'm tenho giving interesse. voluntary service, Paratha Eu Parata. dou So um that serviço your question of let them voluntário speak all rubbish e deixe que as or pessoas slack critiquem language, it is very ou good. até insultos, Because if they are palavrões. speaking É muito slack bom, language, porque se eles then falam they esses can insultos, expedite their fall down. eles Fall vão down is already- velocizar a cannot própria speak this queda. so cheap thing. Fall down is already there in their life. Cair já Not discovered. estamos todos caídos. Fall down is there. Isso não é uma nova descoberta, não é algo novo. Maybe again A queda you já can existe. misunderstand me. Fall Mas down is novamente você pode me entender mal, então. there. It is not A queda já existe, mas a pessoa ainda não cai em si, não realiza isso. Mas mais e mais problemas acontecerão. Eu não oro para isso. Eu oro para que todos tenham boa sorte, que tenham uma boa vida devocional. Eu nunca orei para o Senhor, me dê punição a tal pessoa. Deixe que eles falem todos os lixos que quiserem contra mim. Então, quando você fica bravo, tente estender o seu coração estreito até o infinito. Você vai descobrir, você pode encontrar incontáveis sadhus no passado, no presente e no futuro, que repousam nos pés de lótus de Anantadeva. Mas eles também sentem Ananda. Com a associação de Nityananda, Ananda, eles sentem. Então, aqueles que colocam os pés de lótus de Nityananda, essa é uma glorificação do Sannyas Mantra. Tem um outro verso que eu não posso pronunciar, esse eu posso pronunciar, não é um problema. Os pés de lótus de Nityananda, dentro do coração daqueles puros sadhus, repousam ali, dentro dos seus corações. Eu gostaria de implorar aos pés de lótus do Senhor Supremo para me dar serviço aos pés de lótus desses Paramahansas, cujo coração contém os pés de lótus de Nityananda, que estão confinados e trancados ali, porque o Senhor não pode sair daquele coração. Nityananda não pode ir embora, ele está trancado naquele coração. Esse tipo de puro sadhu, eu gostaria de receber o serviço a eles. Se o Senhor gentilmente pudesse me dar esse serviço, eu gostaria de colocar os pés deles sobre o meu peito e abraçar. E eu fico feliz ao pensar assim. Eu fui muito afortunado em abraçar os pés de lótus do meu Guru Padapadma. Os pés deles são tão macios como manteiga. Eu nunca vou esquecer. Um sentimento tão doce. Então, não se preocupem. Então, Nityananda Prabhu recebeu a responsabilidade de Gauranga Mahaprabhu de pregar em qualquer situação. E ele pregou, mas algumas pessoas disseram besteiras ou atacaram. Por que Nityananda foi atacado por Jagai Madai? Porque ele quis falar sobre a verdade absoluta. Por que Hiranyakashipu quis atacar Prahlad Maharaj? Qual era o problema? Qual era o problema com Prahlada Maharaj? Então, até quando ele não estava na posição de poder falar a verdade absoluta, Prahlada ficava em silêncio. Mas quando ele começava a falar, ele falava sobre a verdade absoluta e foi atacado. Matem-no, matem-no, batam nele. Esse foi o problema. Por que Kuresha, o discípulo de Ramanuja, foi atacado por Kimikanta? Porque ele quis falar a verdade absoluta. Ele não estava pronto para aceitar as propostas de Kimikanta.
para aceitar a religião que segue o Senhor Shiva. Esse foi o problema. Então, isso é uma reação natural. Deixe que as pessoas falem. Eles vão aumentar a velocidade de sua queda. Nós vamos nos sentir tristes por eles, mas eles vão aumentar a velocidade da sua queda dia a dia. Eu acho que talvez alguns estejam realizando, mas eles não conseguem admitir a verdade. Então, eles não querem quebrar a duplicidade deles. Eles vão manter isso até o último momento, a hipocrisia deles. É por isso que Kunti Devi disse, existem 4 pilares, fundações, os pilares na base dos quais o quarto do seu falso ego foi erguido, o prédio do falso ego está apoiado. Existem 4 pilares principais. Então, alguns dias atrás, houve um fogo na floresta, ou um outro tipo de fogo, que quer que você chame, o fogo que houve em Los Angeles. Isso pode provar que dinheiro não pode comprar tudo, mas mesmo assim, os bilionários estavam ali. Você não pode contar quanto dinheiro eles tinham. E mesmo assim, eles não conseguiram vencer o fogo. As calamidades naturais destroem qualquer pessoa. E o futuro demonstrará. Nós estamos na beira de uma espécie de guerra mundial. O futuro vai provar isso. Vocês esperem e observem. É o arranjo de Bhagavan Nityananda. Nós oramos para o Senhor, por favor, o salve. Então Kimikanta quis atacar Kuresha. Quis matar Kuresha. Simplesmente porque ele quis dizer a verdade. Na nossa Sampradaya, com Chaitanya Charitamrita nas mãos, eu estou dizendo, talvez na nossa própria linhagem, talvez 1% aceite. Se você quiser me mostrar que 1% aceita a devoção à verdade absoluta, eu diria que esse é o número, porque as outras pessoas têm essa duplicidade, eles não querem aceitar. Você vai manifestar o seu tattva diante de um sadhu, diante de alguém que não tem falso ego, que é niskinchana. Então é o dever do Guru do Vaishnava quebrar todos os pilares na base do qual o quarto do seu falso ego está apoiado. O Guru Vaishnava chuta isso. Isso foi como um chute. Eu sei que se eu falar dessa maneira, é mais prático que ele repouse no colo de Maya. É melhor isso. Eu digo um fato. É por isso que você ficou bravo. E agora eles podem decidir sua própria sorte. Nós não podemos fazer nada. Nós estamos tentando ajudar. Os homens estão sentindo orgulho por conta do seu poder, das suas habilidades físicas ou aparência física, por ter tido uma grande educação. Eu entendo tudo, eu sou educado. O que você vai fazer eu entender? Eu já sei tudo. Eu posso dar aulas melhores do que você. Essa é a situação atual. Então o Guru Vaishnava, em primeiro lugar, é a sua misericórdia. Eles não estão criticando. O Guru nunca critica. Tente entender isso, por favor. O Vaishnava quer estabelecer a verdade absoluta, ele não quer criticar você. A crítica vem da inveja, do ciúme.
E o Vaishnava fala por conta da sua misericórdia, ele quer estabelecer o Siddhanta Vichara, é por isso que ele fala de maneira dura. Porque se conscientemente eu for guiar vocês mal, eu estaria cometendo Jiva Himsa. Então eu jamais faria isso, o Vaishnava não faz isso. Seria um tipo de Jiva Himsa, eu sei. Eu sei que na Gaudiya Mata é a Vaikunta. Prabhupada disse, é a plataforma transcendental aqui no mundo material. Pequeno ditado era repetido quando eu era criança. Meus pais, minhas avós diziam. E Chanakya Pandita também repetiu esse mesmo ponto. Quando você está totalmente derrotado, quando você está completamente derrotado, não existe outro caminho, além de gritar, ah! Essa é a única maneira. Quando você está totalmente derrotado, em Bengali você diz, Kede Mangala Joy. Se você for ao tribunal, você começar a chorar que nem uma criança, então o juiz não lhe vai dar um veredito favorável. Você tem que provar as coisas, não só chorar. Você tem que provar que você tem um grau de humanidade. Por que você não se senta? Tente provar o que você tem para dizer, mas você não pode provar. Você só grita e reclama, dizendo coisas desfavoráveis. Deixe então que essas pessoas falem. Nós damos a responsabilidade para Nityananda Prabhu, que vai esmagar todos os demônios. Não é egoísmo na parte do Senhor Supremo. Você pode falar, nossa, não, mas o Senhor deveria ser neutro. Por que você diz que ele vai massacrar os demônios? Sim, ele é neutro. Porém, como alguém que está na frente do espelho, o que você mostra, você vai receber. Se você faz uma cara feia, você vai ver uma cara feia. O Senhor é como um espelho. Ele é como um espelho cristalino. O Senhor Supremo tem um coração cristalino, ele não tem partidos. Quando você vem com inveja, o Senhor está sentado no seu coração, ele está vendo. E aí ele vai dar o seu resultado. Ele não tem nada a ver com isso. Alguém pode dizer, nossa, ele é neutro, por que ele dá esse resultado? O Senhor não é ele que dá o resultado, é você. O resultado é feito automaticamente. Então existe uma ótima explicação deste verso. Este verso, espere e verás, não se preocupe. Sempre sinta-se livre e feliz. Nityananda está sempre rindo, por que você não ri também e dança? Nityananda sempre ri e dança. Então quando você se sentir triste ou muito bravo, tente estender seu coração até o infinito. O que eu estou fazendo? Como um tolo, como um louco, o que eu estou fazendo não tem valor. Você tem que pensar tudo na base do infinito. A sua honra, a sua posição. Tudo você tem que calcular na base de Anantadeva, de Balarama, do infinito. A vida dura 2 minutos. Em um instante ela acaba. Ontem você nasceu e agora ela está acabando. Mas você não consegue enxergar isso. Mas quando o Tattva-gyana se manifesta dentro de você, não estou dizendo memorize e diga e repita na frente do microfone, eu não sou favorável a isso. Aí eu fico bravo. Quando você realiza o Tattva no seu coração, você vê dentro de todos Bhagavan. Como eu poderia insultar alguém depois de ver isso? Eu posso dar um harikata muito pesado, sim. Mas eu não vou insultar você, bater em você e trapacear você, não. Quem alcança esse nível não consegue fazer isso. Porque eu vejo que Krishna está dentro do seu coração.
Se eu trapacear você, xingar você, bater em você, então eu vou demonstrar a minha inveja contra o Senhor Supremo. Ele mesmo disse diante de Uddhava. Uddhava, eles pensam que podem me bater, me matar. Eles acham que eles são mais honestos, mais éticos e mais pontuais. Qual é o valor dessas coisas? Essas coisas não têm valor. Essas coisas têm um valor negativo. Zero seria muito. Então sempre tente se libertar. Caso contrário, você não pode fazer Haribhajana. Dessa maneira, se você... A maneira que você quer se aproximar de Deus, você não vai conseguir. É melhor mudar tudo, então. Sinta-se livre de honra para todos, não ache defeitos nos demais. E aí sim você progride. Agora, Gauranga Mahaprabhu, às vezes ele vai libertar todos os Mayavadis. Os Mayavadis são como demônios. Eu disse ontem, o próprio Swarupa Gosai estava pronto para orar, para interceder no nome de Kalakrishna Das, do pequeno Haridas. Mas ele não pôde pregar ou interceder em nome dos Mayavadis, porque o coração deles é seco. Você pode se aproximar de determinada maneira, mas você só aumenta a dureza do seu coração. Eu não estou criticando você, eu estou tentando lhe acordar. Se você continuar dessa maneira que você está, você não vai receber Ananda, você não vai receber prazer de viver, porque seu coração está cada vez mais seco. A gente não deve buscar duríssimas austeridades e penas. Entende? Você tem que viver uma vida normal, o Yukta Vairagya normal. Você vai dizer, Prabhupada fez um voto de cantar 1 bilhão dos santos nomes, e você também. Mas é meu pedido, não tentem me imitar. Aqueles que me viram, eles podem falar a meu favor. Eles me viram cansado ou irado ou com o coração seco. Eu sempre estive feliz, com extrema felicidade. Então não tente me imitar. O que é possível para Prabhupada é possível só para Prabhupada. O que é possível para Bhaktivinoda Thakur é possível só para ele. Eu não posso imitar Gorakshara Das Babaji Maharaj. Então esse é meu pedido. Então, o nosso Gauranga Mahaprabhu vai libertar até os Mayavadis, os devotos, os Sahajias, ou os assim chamados devotos. Muitas pessoas receberam a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu e deixaram, como por exemplo, Sarvabhauma Bhattacharya, deixaram o Mayavadismo. Sarvabhauma Bhattacharya era o mais importante Mayavadi da Índia, no mundo inteiro. Mahaprabhu disse, você é o homem mais forte, mas agora pela associação de Mahaprabhu, ele mudou o coração. Seu coração mudou completamente. Sarvabhauma Bhattacharya pessoalmente disse, oh meu Deus, meu coração é como um pedaço de ferro, como um raio de trovão. Como que você derreteu meu coração? Sarvabhauma Bhattacharya disse para Gauranga, meu coração é que nem uma pedra, que nem um pedaço de ferro. Como você derreteu ele? Como você adoçou meu coração? Agora eu entendo quão poderoso você é. Então, diante do devoto puro, você pode testar isso. Se você quiser testar o que eu estou dizendo, teste. Na frente do devoto puro, qualquer alma caída, que estivesse em qualquer condição ruim,
ele vai sentir Ananda gradualmente, provided there is no offense. Caso não haja nenhuma ofensa. Então, mesmo que hajam pecados, incontáveis pecados, isso não é um problema. Mas se aquela pessoa não cometeu uma ofensa, então ela está no ponto positivo. Então, com a associação do Guru dos Vaishnavas dia a dia, ele ou ela pode sentir seu coração derreter. E ele vai alcançar os pontos vitais, as vitaminas e minerais do Harikatha. Ele vai construir a própria vida, uma vida eterna. Não uma vida de 2 dias. Não tente viver por 2 dias. Não tente viver por um período breve. Não preste atenção em Labha Pludi Pratista para honra nenhuma. Dê sua atenção para a eternidade, para os ecos da eternidade. Os ecos da eternidade estão todos ao seu redor. Mas você está cego e não consegue enxergá-los. O Guru Varga diz, meu filho, venha, venha. Por que você está sentindo dor dessa maneira? Eles estão dizendo isso. Enxerguem os ecos da eternidade, mas nós não queremos. Nós somos cegos e surdos e mudos. Nós não podemos ver com os olhos, não podemos ouvir com as orelhas, não podemos falar com a boca. Essa é a nossa condição. Então, Sriman Mahaprabhu obteve o sucesso para mudar o coração de Sarvabhauma Bhattacharya, que é algo próximo, quase impossível. Era algo próximo do impossível. Mas mesmo assim ele conseguiu, ele tornou isso possível, esse Gauranga. Então, hoje nós encontramos esse mesmo Gauranga Mahaprabhu. Prakashananda Sarasvati, depois que Sarvabhauma Bhattacharya, a posição número 2 dentre os Mayavadis era Prakashananda Sarasvati. Tente entender. Você não sabe exatamente sobre isso. Você não tem informações exatas. Então, depois de Sarvabhauma, a posição nacional de Mayavadi era de Prakashananda Sarasvati. E a terceira posição, se você quiser saber, eu diria talvez uma segunda equiparada posição, mas por acaso tal pessoa não estava lá. O nome dele era Madhusudana Sarasvati Pada. Era o segundo ou terceiro junto com Prakashananda Sarasvati. E ele nasceu depois, ele não estava vivo nessa época. Depois que ele nasceu, ele foi para Varanasi. Ele era da região do Bangladesh, que ainda era Índia, naquela época. Então ele foi para Varanasi, também foi o número 1. Mas por acaso, pela misericórdia sem causa de Nityananda de Gauranga, o coração dele se transformou também. Ele veio até Navadvipa. Ele tomou banho no Ganges. Ele começou a rolar no chão. Gauranga. Quantos incidentes vocês querem saber? Como aquele pandita de Nyaya que seguia a lógica, ele não acreditava no Senhor Supremo. Ele morava em Navadvipa. Uma vez o Senhor se manifestou pelo sonho. Ele falou, estabeleça a minha deidade. Ele viu Gauranga dançando em sonho. Gauranga mostrou a pose da deidade. E até hoje essa deidade está lá. Se você for comigo, eu levo você perto da estação de trem no Vishnupriya Hall. Eu posso mostrar para vocês. De alguma maneira, ele se associou com algum Vaishnava, sabendo ou sem saber, consciente ou inconscientemente. Caso contrário, isso não poderia ter se manifestado. Então, como no caso daquele Guru Mayavadi, professor de Ramanujacharya. Ele era um Mayavadi, sim? E o fantasma disse, como ele pode me liberar? Que pessoa inútil. Ele antes era uma cobra na vida precedente. E por acaso, ele recebeu alguma autista de um Vaishnava.
Mas agora ele nasceu como Brahmana. O fantasma falou sobre esse sadhu dessa maneira. Até os cachorros podem ver. Você já viu isso na sua vida? Talvez alguém na porta ao lado, alguém morra. O cachorro late quando a pessoa morre. Isso é um péssimo sinal de que aquela pessoa está para morrer. Os gatos e os cachorros conseguem ver os fantasmas. As vacas também. As vacas também veem fantasmas. Uma vaca no campo uma vez, e tinha um vaqueirinho ali, foi chamar, buscar ela lá. E essa vaca, ela reagiu com medo. Ela estava vendo, ela começou a correr. O menino falou, por que ela está correndo? Ela ficou com medo. A nossa vaca chamada Ganga, ela também uma vez reagiu assim, ela estava olhando e respirava assim, e ninguém sabia o que era, ela estava vendo um fantasma. Alguns animais conseguem entender. Então todos os semideuses, juntos com o Senhor Supremo, estão dentro do corpo da mãe vaca de Gomata. Existe essa evidência escritural a esse respeito. Isso está escrito, que o Senhor Supremo está dentro do corpo dela. Então, este é o problema. Nós vamos falar de maneira irresponsável e tomar decisões impensadas. Esse é o problema da alma condicionada. Mas é mais prático você desenvolver paciência, não perca a sua paciência. Não tente buscar defeito nos outros. Viva sob a guia de Nityananda. Tente liberar as pessoas. Se você estiver fazendo um bom serviço, tente fazer mais e mais. Mais e mais. Caso contrário, ao ficar observando a vida dos outros, você vai cair. Você não tem esse direito. Somente o Shuddha Guru Vaishnava pode falar de maneira pesada, porque ele ama a sua jiva. Somente o Shuddha Guru Vaishnava tem o poder de falar. Mas mesmo assim, eles não serão punidos por falar de maneira pesada com você. O Guru, os Vaishnavas, eles não serão punidos porque eles falam pesadamente, porque há misericórdia deles, sem causa. Mas os demais, se eles querem interpretar esse papel, eles vão cair. Porque o Senhor está sentado em seus corações. Então, o Vaishnava não fala por ira, ele fala para retificar o mundo inteiro. Ele não fala por estar bravo. Essa é a verdade. Então, agora o nosso Sri Chaitanya Mahaprabhu encontra Prakashananda Sarasvati. Nós vamos discutir isso que é muito profundo. Então, muito bom. Então, como Jadavacharya, você não sabe, ele também foi libertado. Ele, por fim, tomou Diksha de Ramanujacharya. Ele era seu discípulo antes. Jadavacharya era o guru de Ramanuja, de acordo com os seus cálculos, com o cálculo mundano. Ramanujacharya é um guru eterno, mas de acordo com os cálculos cronológicos materiais, Jadavacharya era o guru de Ramanuja, mas ele vai se arrepender. Ele era o guru de Lakshman Deshi, que era Ramanujacharya, mas de repente o cenário mudou. A mãe de Jadavacharya vai corrigi-lo. Vá. Primeiro a mãe pegou ele. A mãe recebeu o mantra de Ramanuja e disse para o filho, vá agora você também, tome a iniciação daquele que era seu discípulo, ele é o guru original. Aí ele aceitou isso. E como é possível? Aquele que estava totalmente contra Bhakta Bhakti Bhagavan. Ele quis matar Ramanujacharya. Esse mesmo Jadavacharya na floresta tentou matar seu discípulo, mas depois ele se rendeu. Tentou matar Lakshman Deshi. Como é possível? Ele totalmente se converteu num Vaishnava. Então tudo é possível pela essa misericórdia, porque os Vaishnavas são como pedra filosofal. Eles tocam o seu coração e seu coração é convertido e transformado. Então agora a questão vem.
como Prakashananda Sarasvati foi liberado. Como Prakashananda Sarasvati foi liberado. Eu gostaria de discutir esse ponto. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer este ponto. O nosso Krishnadas Kaviraj Goswami, ele começou a escrever. Eu quero relembrar vocês, quando Krishnadas Kaviraj escreve o Chaitanya Charitamrita, quando ele estava muito velho, estava velho o suficiente. E só nesse momento ele começou a escrever sobre a ordem do Guru dos Vaishnavas, sobre a ordem dos Vaishnavas puros. Porque eles pediram para ele, escreva. Ele recebeu a associação de todos os Goswamis principais, então pediram para ele fazer isso. Mesmo assim, ele pede a permissão. Ele obedeceu a ordem do Guru dos Vaishnavas, que mandaram que ele escrevesse, mas ele pediu a permissão para poder escrever. Só depois de pedir a permissão, ele escreveu. Então, ele se lamenta numa nota. Ele diz, minha idade agora é muito avançada. Eu não consigo escrever. Quando eu pego a caneta, a minha mão treme. Eu poderia mostrar para você a letra do meu Guru Maharaj quando ele escreveu para mim, já na idade avançadíssima. Não dá para entender porque a mão dele estava tremendo. Então Krishnadas Kaviraj Goswami se lamenta. Eu agora tenho uma idade avançada, as minhas mãos estão tremendo. Eu não sei como eu vou poder escrever. Vamos ver pela misericórdia de Madana Mohana. E por isso que ele escreveu. Krishnadas Kaviraj Goswami foi forçado a escrever dessa maneira. A minha escrita ocorre pelo poder de Madana Mohana, de Krishna. Eu pego a caneta e Madana Mohana me ajuda a escrever. E aquilo que eu estou dizendo é aquilo que eu me lembro. Eu sou como um papagaio que foi ensinado por alguém. Se você der comida para o papagaio, dá fruta para ele, fica muito feliz. E você ensina ele, canta Hare Krishna. E ele diz Hare Krishna. Sim, os papagaios falam. Vocês podem ensinar um papagaio. Mas hoje em dia eles são caríssimos. Eles custavam 12.000 rupias. Naquela época, o boi que eu tinha custava 17.000 rupias. Agora custa 1,5 lakh. 150.000 rupias. Essa é o valor da inflação. O poder do dinheiro vai caindo dia a dia. Então, naquela época, Krishnadas Kaviraj Goswami disse: os meus escritos, eu estou escrevendo pelo poder de Madana Mohana, do próprio Krishna. E aquilo que eu estou pronunciando é aquilo que eu decorei como um papagaio. Como um papagaio que repete Hare Krishna, quem é você? Você pode ensinar o papagaio, ele fala, ele repete. É muito simpático. O meu Harikata é como o Harikata do papagaio. O que eu ouvi, eu estou repetindo. Então, dessa maneira, nosso Krishnadas Kaviraj Goswami se lamenta. E é por isso que ele não vai querer tomar riscos. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma sinopse de todos os passatempos numa semente. E se por acaso eu for embora, as pessoas tenham uma indicação do que foi feito. Então, ele escreveu primeiro todo o Tattva, sobre o Panchatattva, Gora Tattva, Nityananda Tattva, Advaita Tattva.
Gadadhara Tattva, Srinivas Pandit Tattva. E primeiro ele escreveu sobre as verdades, depois de escrever esses tattvas, ele decidiu o que eu vou falar agora. Eu não posso arriscar, então vou fazer algo. Primeiro, pela misericórdia de Bhagavan, eu posso ir embora a qualquer momento. Então, se eu for embora, ele escreveu alguma indicação sobre o Gauranga Lila, para que as pessoas tivessem isso. Eu vou escrever tudo em resumo. E se depois disso eu viver ainda mais, depois disso, se eu viver mais, então com todo a misericórdia eu vou poder explicar o que quer que seja para a satisfação deste coração. Mas agora eu não posso arriscar. É por isso que Krishnadas Kaviraj Goswami, no 7º capítulo do Adi Lila, tente se lembrar, esse Lila aconteceu muito depois. Esse Lila aconteceu muito depois. E agora Mahaprabhu vai... Depois ele toma sannyasi, mas isso aconteceu muito tempo atrás. Depois ele foi para o sul da Índia. Depois, mais tarde, ele vai para o norte da Índia. Então, por que Krishnadas Kaviraj Goswami escreveu todas essas coisas? Ele pensa, se eu morrer, ninguém vai lembrar dessas coisas. Então, no 7º capítulo, no Adi Lila, Krishnadas Kaviraj Goswami se preocupou de escrever. Se eu deixar o mundo material, é melhor eu colocar todas as coisas principais logo no texto. Então, eu tenho que seguir essa sequência. Eu não vou explicar todos os tattvas agora. Então, Krishnadas Kaviraj Goswami escreveu. Na verdade, Gauranga Mahaprabhu escreveu, Vrindavan Das Thakur escreveu. É pela ordem de Nityananda que eu estou escrevendo, ele disse. Eu estou escrevendo tudo pelo poder de Nityananda, tudo pelo poder de Nityananda. Então, Krishnadas Kaviraj Goswami diz que Madana Mohan segurava sua mão. E quem é Madana Mohan? É Gauranga. Madana Mohan é Gauranga, claro. Krishna. Agora, ele faz uma trapaça doce e toma sannyasi. Quando Krishna é trapaceiro, ele é muito doce. Prabhupada diz, somente Krishna pode se reservar o direito de ser trapaceiro com você, mas você não tem esse direito. Somente Krishna pode se reservar esse direito de nos trapacear, ninguém mais. Então Maharaj está querendo dizer que quando ele toma sannyasi, ele está quase como fazendo uma trapaça, porque ele é o próprio Deus que toma sannyasi e vai chorar por devoção. Ele faz isso, deixa ele fazer isso, ele faz isso para o nosso benefício. Então, que mal haveria? Deixe que ele faça o que ele quer. Então, desde o começo, quando ele começou, escreveu, quando nós começamos a ensinar sobre o Chaitanya Bhagavata, nós citamos esse verso de Rupa Goswami. Agora aqui existe uma evidência. Krishnadas Kaviraj Goswami escreve. Sri Chaitanyam likhate asso prema bhakti badannata. Como open the heart of Bhagavan. O coração do Senhor Supremo é aberto. Ontem eu disse, who is not going to pass any remark. Oh, he is not qualified. I cannot give. Ah, não, ele não está qualificado, eu não vou dar. Não, ele não fala dessa maneira. Gauranga não fala assim, esse daí não é qualificado, eu não vou dar misericórdia. Não. Ele fala, ok, venham.
Brahmaro durlava premo sabakare jati. Foolish. Even it is rare tolos. for Brahma Shankar. O que ele nos deu é raro até para o Senhor Brahma e para o Senhor Shiva. Meu Deus, o Senhor Shiva dança pensando quando Deus vai me dar misericórdia, quando Krishna vai me dar um darshan por uma fração de segundo. Oh, eu vi o Senhor. Ele pensa o tempo todo. O Senhor Brahma também. Então, agora, nós estamos recebendo um mercado aberto do prema. E mesmo assim não podemos aceitar, porque nossa sorte é muito ruim. Então quem é Gauranga? Eu comecei falando sobre isso. A sua propriedade é feita pela mão do homem. O que você tem é artificial. A sua pobreza é artificial. Você pensa que você é pobre, mas você pensa isso artificialmente. Se você abrir seu coração, se você pular na direção dos pés de Lótus Nityananda Balarama, você vai descobrir que uma gota de água, como se você jogar uma gota de água no oceano, ela se mistura com o oceano. Se eu coloco um copo de água num determinado oceano, no Atlântico, por exemplo, um copo, se eu jogar lá dentro, o que acontece? Ela se mistura com o oceano. Qualquer onda que esteja lá, qualquer dança, movimento que esteja lá, todas as partículas daquela água vai participar daquilo. Ela vai desfrutar daquele movimento, como você do Brahmananda, se você se rende a Nityananda. Então esse é o Siddhanta Vichar. Quando Mahaprabhu veio, o mundo inteiro foi inundado. Mas por acaso, por conta da minha má sorte, esse Prema Vanya nunca me tocou, porque minha sorte é muito ruim. É assim que devemos pensar. Entende? Esse é o motivo pelo qual ainda não recebemos essa bênção. Então todo o oceano nectário do Prema está ao nosso redor, porém, porque eu sou sem coração, porque eu sou um ofensor, isso não me toca. Isso é algo muito ruim, desafortunadamente. Então, se você descobre que você se acha pobre, por exemplo, quem colocar a culpa? Você tem que culpar a você mesmo. A sua nudez nunca pode ser cancelada porque ele está nu. Aquele que está sempre insatisfeito é assim. Aqueles que não vão usar todos os órgãos no Bhagavad Seva, no serviço a Krishna, eles são miseráveis. Esses sim são os miseráveis. Eles querem desfrutar dos próprios órgãos fazendo o seu próprio Seva. E eu vou desfrutar. Eu posso gastar 100 mil rúpias, 200 mil rúpias ou 200 milhões. O que eles comem? Comem diamantes. Uma noite eles gastam 20 milhões de rúpias. As pessoas querem desfrutar a própria vida. Eles querem beber café, chá, debaixo da água, numa sala de vidro para ver todos os tubarões passando. Sim, você dá risada. As pessoas querem parar nesses lugares, eu não estou inventando. Embaixo do mar, eles querem descer para fazer um café. Tem um restaurante lá, eles podem dormir lá, tem hotel. E as pessoas vão lá, no alto da montanha, onde quer que elas,
ou no meio da floresta, para poder observar todas as coisas. Eles dormem num quarto que tem uma janela de vidro e eles veem o leão do outro lado, para eles desfrutarem. Então, o desejo de desfrute da alma condicionada não conhece limite. Ele corre na direção do infinito. Como você pode esperar que eles se sintam satisfeitos, então, nas suas vidas? Porque o desejo de desfrute corre na direção do infinito. Quando o nosso coração se aproxima do infinito, isso é o que nos dá verdadeiro desfrute. Mas quando você quer desfrutar da matéria, quanto mais você desfruta, mais você se vê em problemas. Você pensa que você é inteligente. Esse é o seu problema. Mas você não sabe que dia a dia, cada fração de segundo, você vai aumentar a quantidade de condicionamento que você tem. Essa é a sua inteligência. Então agora, os seres humanos desceram para o nível de um animal feroz. Eu sou forçado a falar dessa maneira, eu não estou inventando isso. Agora, os seres humanos, a humanidade, desceu num nível que eles podem passar a se tornar como animais ferozes. A degradação da humanidade é uma matéria de grande dor no meu coração. Se os seres humanos expressarem a natureza dos animais, se os sannyasis, os acharyas, os devotos expressarem esse acharan, o comportamento de um animal, então o que nós vamos esperar? Existem acharyas que agem dessa maneira. Tem muitos casos. Eu não vou te mostrar. Existem acharyas que mandaram matar pessoas, mandaram matar discípulos, porque os discípulos sabem a fraqueza do Guru. Então eles arranjam bandidos que matem aquele discípulo e joguem na floresta. Por acaso ele foi protegido. Eu tive uma relação com um devoto que viveu isso. Esse devoto ouvia meu Harikatha. Ele ficou sabendo da fraqueza do Guru e o Guru queria matá-lo. Oh, que coisas terríveis. Quanta dor. Com grandes pedaços de madeira, eles bateram nele. E ele ficou jogado no meio de uma floresta. E uma vez uma pessoa da vila, às 11 da noite, 11h30, depois de fechar a sua loja, ele voltou para casa com uma lanterna e ele ouviu esse homem gemendo. Por acaso, ele ouviu esse... Ele falou, nossa, quem está chorando? Esse homem que passou ali com uma lanterna. E ele descobriu um homem numa piscina de sangue. E ele começou a gritar. E todos os homens da vila vieram, eles hospitalizaram ele, e agora ele sobreviveu. Ele estava ali para morrer. Essa é a condição do nosso campo devocional. Essa é a condição. Aonde eles podem alcançar misericórdia, então? Eles não estão seguindo Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur. Eles podem gritar o que eles quiserem. Deixe que eles gritem. Mas esse é o fato. Eles não estão na posição de seguir Prabhupada. Só para proteger o seu próprio nome, fama e posição, eles estão vivendo assim, fazendo essas maldades. Então, Krishnadas Kaviraj Goswami diz: aqueles que não descobrem uma saída, para eles Nityananda e Gauranga estão aí. Somente por Nityananda e Gauranga. Então, no mundo inteiro, aqueles que não vão achar nenhum tipo de suporte, eu fiz coisas tão pecaminosas, todo mundo pode me odiar. Como Nityananda Prabhu, está escrito, não? Somente Nityananda Prabhu é meu suporte.
all, I cannot repeat it. Eu não posso repetir todo essa sequência de versos, mas alguns eu posso pronunciar. Eu sou uma alma tão caída, que você não pode achar um exemplo na minha vida, ou um exemplo que possa ser comparado a mim. Quem pode me mostrar misericórdia além de Nityananda? Se eu sou assim tão caída. À exceção de Nityananda, quem pode me dar misericórdia? Somente Gauranga e Nityananda. Então, mesmo somente para Duryodhana, a personalidade mais malvada, o mais perigoso, até por Duryodhana, o Guru Nityananda Balarama sentiam misericórdia por ele. Vejam o humor de Balarama, vejam o humor do Guru. Ele é o mais, ele é a pior de todas as pessoas. Perigosíssimo. Ele é o elemento, o pior dos elementos. Em relação a quem a batalha de Kurukshetra aconteceu, ele é o responsável único. Centenas de milhões de pessoas morreram. Tudo foi destruído. Montanhas de mulheres ficaram viúvas. E por ele isso aconteceu. E Balarama sente dó, inclusive dele, tenta dar misericórdia, inclusive para ele. Então, não tente mostrar isso em público. Sente-se num quarto, de maneira tranquila, e cante Nitai Gauranama Anandirodama. Nitai Gauranam Anandirodam. You can sing this song. Você pode cantar esse bhajana, você deve cantá-lo de maneira muito boa, com sentimento no seu coração. Imediatamente você vai sentir poder espiritual. Se você dá Harikatha como um coringa, você não pode receber esse poder. Mas mesmo que você não entenda a língua em que o bhajana está escrito, se você continuar cantando, o seu poder se manifesta. Tão lindo. Então aqui, Krishnadas Kaviraj Goswami quis esclarecer esse primeiro ponto. Likhate asso prema bhakti badannata. What was the condition? Qual era a condição do coração de Gauranga? Tão generoso. Ele quis distribuir prema sem a menor avareza. E agora eu gostaria de falar sobre Sri Chaitanya Mahaprabhu, sobre o seu Prem Vitaran Lila, a sua misericórdia sem causa. Como ele estava nessa posição de distribuir toda essa misericórdia. Vida após vida, nascimento após nascimento, as pessoas não conseguem alcançar o Siddhanta Vijaya. Vocês têm muita fortuna, vocês estão recebendo, mas vocês estão perdendo isso. Eu não estou falando sobre prema, que é o tesouro mais elevado do mundo infinito. Eu estou falando de Tattva Gyan. E até Tattva Gyan a gente não pode realizar de maneira perfeita. O que dizer de prema? Quando você pode alcançar esse nível para receber prema, que é raro até para Brahma e para o Sr. Shiva, para todos. Sri Chaitanyam likhyati asu prema bhakti badannata. Jaya Jayo Mahaprabhu Sri Krishna Chaitanya Tahar Charanasrito Sei Barodhanya. Jaya Jaya Mahaprabhu Sri Krishna Chaitanya. Those who are going to take shelter unto a lotus aqueles que vão tomar abrigo nos pés de lótus de Gauranga, they are really lucky. Eles são muito afortunados. Absolutely they are lucky.
absolutamente desafortunados. Their luckiness is not A fortuna material deles não é uma fortuna luckiness. Their material. luckiness is divine luckiness. A fortuna deles é uma fortuna divina. So, Purve Guruvadi Chai Tatte Koilo Namaskar. Previously, Guru Adi, different kind of tattva. I went on speaking in my previous chapter. Pronunciei inúmeros tattwas nos últimos capítulos de Krishnadas Kaviraj, mas sucessivamente eu quero prestar Dandavat Pranam aos pés de lótus daquele que Guru Tattva Kohiachi. I already told the secrecy of Guru Tattva. representa o segredo de Guru Tattva. Agora eu vou falar sobre o Panchatattva, ele diz. Hoje eu vou falar do Panchatattva, diz Krishnadas Kaviraj, mas eu não posso discutir de Shambhava esse Panchatattva agora. Eu vou falar sobre Prabodhananda Sarasvati, então eu vou mudar para esse ponto. Então, gradualmente, ele explica todas essas coisas. Depois nós chegamos no ponto em que o que está escrito. O mesmo verso que eu já citei, Krishnadas Kaviraj Goswami escreve, e Mahaprabhu não vai pensar se você está apto ou não está a receber prema. Ou esse lugar não é um lugar apropriado para eu expressar esse prema, não. Onde quer que alguém esteja e quem quer que seja, Mahaprabhu, se quiser lhe dar essa misericórdia. Então todos os devotos, não tão somente Chaitanya Mahaprabhu, mas todo o Panchatattva, todos. Não somente Mahaprabhu se comporta assim. Não é ele o único que distribui. Foi um sistema. Não era Mahaprabhu o único que distribuía. Ele distribuía de maneira múltipla, como numa reação atômica em cadeia, como um efeito dominó. Como numa progressão geométrica. 4 por 4 vezes 4, 16, 16 vezes 16, 32. Não, mais. Então, Mahaprabhu distribui prema. Suponha que Mahaprabhu dê prema para uma pessoa trabalhando no campo. Mahaprabhu dá prema para ele. Ele vai para sua vila como um fantasma, cantando e chorando. Então todas as outras pessoas daquela vila alcançarão. A distribuição do prema é além de algo da compreensão humana. Mahaprabhu, quando ele dá prema para alguém, a esposa olha para ele, você está dançando, você está rindo, e ela também começa a dançar e rir. O que aconteceu? Os vizinhos também começam a chorar e dançar, de maneira múltipla aconteceu. Como se fosse uma infestação de um vírus, como o corona. Todo mundo. Dessa maneira. Está escrito que foi assim. Pundarika Vidyanidhi Swarupa Damodara, todos, de maneira múltipla, distribuíam misericórdia. Prema. Então, dessa maneira, todos alcançaram prema diretamente do reservatório. Mas o reservatório veio com um prêmio, com uma bênção. Quanto mais prema as pessoas pegavam, mais prema existia nesse reservatório. Esse reservatório tinha uma magia que o prema nunca acabava, ele sempre aumentava. O seu reservatório aumentava. Então, Krishnadas Kaviraj Goswami escreve, foi como uma inundação. Ele disse, a inundação desse prema aumenta de maneira alarmante, mas nesse caso alarmante de maneira positiva.
aumentou. All women, old, boys, adolescents, todas as crianças, os velhos, os adolescentes, todos, mulheres, todos descobrem a si mesmos no oceano de prema. Não no oceano da inveja, no oceano do ciúme, não no oceano da briga, não no oceano da trapaça, no oceano de prema. Então está escrito, todas as pessoas malvadas, que têm cérebro malvado, as pessoas que são boas têm bom coração, para eles não tem problema, eles naturalmente alcançariam. Boas personalidades, mas aqueles que eram maus também, aqueles que eram aleijados, aqueles que eram como Sarvabhauma Bhattacharya, que tinham um coração de pedra, todos eles receberam. Mahaprabhu permitiu que esse oceano de prema alcançasse qualquer lugar e inundasse tudo. Ele permitiu isso. Vá, prema, e se espalhe. Dessa maneira, incontáveis almas foram liberadas dessa maneira, direta ou indiretamente. Dessa maneira, a chuva de prema, a chuva do prema, Panchatattva desencadeia ao redor do mundo. Esse prema aumenta e inunda tudo que há. Agora nós chegamos até aqui. Krishnadas Kaviraj Goswami, de maneira muito específica, fala sobre esse personagem. Mahaprabhu chega na presença dos Mayavadis e os observa. Aqueles que queriam interpretar as escrituras de maneira lógica, como, quando, quem, por quê, usavam esse tipo de lógica material. Então, eles eram os Mayavadis, aqueles que tinham um apego. Se você gosta de matemática, aqueles que têm apego por karma marga, eu posso mostrar amanhã, hoje nós não temos mais tempo, que eles são mais ou menos Mayavadi todos. Karmavadi não acredita em Deus. Quem não acredita em Deus constrói a própria fé. Então amanhã eu vou falar como Mahaprabhu ficou muito ansioso, quis liberar a todos, mas aqueles Mayavadis querem sair correndo, eles querem fugir dessa minha bênção. Como eu posso caçá-los numa rede para colocá-los na armadilha do prema? Isso nós vamos discutir amanhã. Hoje eu não posso continuar, o tempo se encerrou.